Fala, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, vou tirar uma dúvida, né, colocando o meu ponto de vista da minha empresa e do que é o meu trabalho sobre qual é a diferença e o que vale mais a pena a longo prazo. Você comprar um imóvel, alugar e deixar e rentabilizar esse imóvel ali, vamos aí colocar um cenário aí de uns 10 anos, né? Ou você prefere pegar esse valor e construir para vender, tá? Nem vou falar o meu ponto de vista, eu vou só apresentar esses números para você e aí você vai falar pra mim, vale a pena? Não vale a pena? Você vai me dizer se compensa ou não construir pra vender ou comprar um imóvel e alugar. Mas antes de mais nada, quem sou eu pra falar de alguma coisa? Meu nome é Edson Oliveira, sou engenheiro, sócio e dono da Trilhamos Arquitetura e Engenharia, gente. Uma empresa especializada em reformas e construções residenciais e também investimentos imobiliários, beleza? Então, vamos lá, gente. Que cenário, Edson, você criou? Tô falando aqui, pegando os números aqui na tela. E vai estar aparecendo na tela aí pra vocês também, tá? Eu criei um cenário, vamos lá, típico, né, do brasileiro, né? Pessoa que tá querendo ali aportar o valor e tudo mais, né? E toda vez que você vai aportar, cara, vamos colocar de alavancagem, né? Não vamos pegar o capital, expor todo o capital seu, né? Jamais, faça isso não. Vamos fazer de alavancagem, pegar o dinheiro do banco lá que você vai ver que é muito melhor, beleza? Então, qual é o meu cenário, gente? Coloquei aqui que a gente vai criar um primeiro cenário. Cenário você vai investir 350 mil reais num apartamento. Esse apartamento em São Paulo, que ele vai te pagar uma média de aluguel, já fui pesquisar, uma média de 350 mil reais aqui, colocar aqui Zona Norte de São Paulo, próximo de Guarulhos, né? Um apartamento de 350 mil reais já é difícil de achar, mas quando você acha um aluguel, você vai receber em média uns 1.750, isso daí é uma média, tá? Pode ser para menos, bem menos, que eu fui ver que tem uns tem bem menos, para mais. Daí é o que vai cair no seu bolso, legal? Tá? Aí considerando os reajustes anuais, né? Durante um prazo de 10 anos, né? E você vai comprar esse apartamento, você não vai aportar o valor total. Você vai dar ali seus 30%, né, de entrada, né? E financiar o resto em 420 vezes, né? Com a taxa efetiva de 13% ao ano, né? E essa taxa aí vai ser uma tabela saque e tal. E seu imóvel, ele vai valorizar. A média de valorização aqui em São Paulo gira em torno dos seus 6% ao ano. Beleza? E aí, qual é o segundo cenário? Vamos lá. Construção para venda, né? Você pegando esse mesma, né, construção ali, a gente vai fazer agora, vamos considerar uma casa, né? De construção, né? Quando é construção para venda, gente, você consegue fazer uma casa um pouco maior, né? Então, vamos considerar uma casa, por causa que tem a questão terreno, né? Então, uma casa que um pouquinho maior, né? O valor de um pouquinho maior, perdão, de 500 mil reais, também na mesma modalidade, né? Terreno e construção, você dando 30% de entrada, financiando os outros 70% de 420 vezes, com a taxa efetiva de 13% ao ano, tá? Um retorno líquido ali a cada ciclo, né? Então, vamos lá. Você vai construir essa casa e vender. Uma casa desse porte, gente, a gente demora em torno de aprovação de projeto, construção, e em torno de 6 meses, né? Construção e venda. Porque é uma casa que você tem que vender rápido, porque ela é de ticket baixo comparada a São Paulo. Ah, mas aqui na minha cidade, 500 mil reais é para quem tem muito dinheiro. Tudo bem, mas em São Paulo, 500 mil reais é minha casa, minha vida, praticamente. É um pouquinho acima da minha casa, minha vida. Rua mesmo, você praticamente você não rua. Já tá difícil de achar. Condomínio, então, é quase impossível, né? Então, eu já vi alguns condomínios ali pro interior de São Paulo, Indaiatuba e tudo mais, que eu vi casas dentro de condomínio, o cara conseguir colocar uma casa de valor de 750, 800 mil reais. É muito dinheiro? Com certeza. Porém, perto do que os custos que você tem de construção, é baixíssimo. Essa casa tá muito barata, né? Mas vamos ao que importa, voltando, né? Então, cada retorno, ciclo desse, eu coloquei 18 meses. Entre captar esse dinheiro, fazer projeto, executar a obra e vender. Você tem um lucro, assim, tranquilinho, sem muito expectativa de ganho, de 52%, né, por ciclo, né? E aí, qual dos dois é melhor? Fala aí. Antes de você assistir aí pra frente aí, qual que você acha que vai dar mais lucro ao longo de 10 anos, né? Eu nem coloquei aí ao longo de 20, 30 anos, né? Porque investimento a gente sempre tem que pensar a longo prazo. E 10 anos, por mais que você acha que é a longo prazo, não é. Para criar patrimônio, 10 anos não é nada, gente. Só se você for um cara fora da curva aí, tá? Você é um cara que, pô, tem uma cabeça para negócios, tudo que você toca vira ouro. Beleza. Aí se você é esse cara, beleza, você em 10 anos você muda de vida. Mas vamos colocar a média mundial, né? Nem nacional, mundial, as pessoas tendem a demorar, tal, você nunca vai acertar, você vai ter erros, você nem sempre vai ter lucro, você vai tomar alguns prejuízos. Mas eu vou pensar só que teve lucro, não teve prejuízo, não teve transtorno, não teve dor de cabeça, nem nada, legal? Então vamos lá, cenário um, que é o cenário de locação. Você, ao longo de 10 anos, esse imóvel que você pagou 350 mil,
com a valorização anual de 6%, vai valer 627.550 reais. Legal? Esse é o valor desse imóvel depois de 10 anos. O seu bem, então, valorizou. Pô, legal, Edson. E eu ganho também aluguel? Ganhou. Você teve uma receita reajustada anualmente, né? De 276 mil reais, né? E durante esse tempo, Edson, você pagou a parcelinha? Pagou a parcelinha ali, né? Então, você teve um valor de parcela de 328 mil reais pagos mensalmente ali até o final desse período, né? Dos 10 anos. Quanto que eu recebi? Você vai somar ali 627, você teve de patrimônio, mais 276, menos 328. Então, você teve 575 mil reais e 267 reais. Beleza? Então, agora, pro segundo cenário. Mesma coisa, né? Agora é uma construção para venda, né? Falei uma casa de 500 mil reais, né? Então, essa casa, a gente pegou uma casa de 500 mil reais. Durante 10 anos, você vai fazer em média 6 ciclos, né? Entre comprar, construir e vender. Comprar, construir e vender, tá? Durante 10 anos. Coloquei um lucro médio aí de 52% a cada 18 meses, né? Com rendimento completo, tudo mais, né? O número de ciclo durante 10 anos, 6 ciclos você vai fazer, né? Capital inicial sempre vai ser 30% de entrada e o restante financiado, né? Então, cada ciclo que você for aportar, né, você vai dar em torno de 150 mil reais de entrada e assumir as parcelas durante aquele período, legal? Então, qual é o patrimônio acumulado depois disso, né? O da casa é muito mais simples, né? Porque você só vai dar entrada ali durante o período de obra, você vai pagar esses 30%, né? E o restante você vai pagar as parcelas durante a venda, né? Então, assim, eu coloquei uma média ali que você vai gastar entre projeto, aprovação e tudo mais, 9 meses, né? Para aprovar o projeto, executar a obra, né? 9 meses e mais uns 9 aí, de 9 a 10 meses mais ou menos, né? Totalizando os 18 meses aí para mais ou menos dar quase isso, né? E aí, então, 9 mais 9, 18, legal? Então, 9 mais 9, 18. Então, são 9 meses de obra, 9 meses para você vender essa casa. Então, você, depois de 6 ciclos, você vai ter um patrimônio de R$ 1.217 e 1.217.052 reais. Gente, olha a diferença. A diferença tá sendo, vou até fazer a conta aqui ao vivo com vocês aqui pra ver se eu não tô falando merda, né? Então vamos lá, 1.217.000, né? 0,52 menos 575 mil reais, 267. Cara, a diferença é de 641 mil reais. A diferença é mais do que o dobro, tá? Então, quando a pessoa me pergunta, vale mais a pena eu comprar um apartamento e alugar? Não, não vale mais a pena você comprar um apartamento e alugar. Vale muito mais a pena você comprar uma casa e vender. Edson, mas a casa tem que dar garantia. Sim, tem que dar garantia. Mas, gente, coloca uma coisa na sua cabeça. O cara que compra qualquer casa, isso é qualquer casa. Na hora que você entrega essa casa pra ele, a única coisa que, se ele não estragar, você tem a garantia ainda, é a estrutura. Por quê? O resto, cara, ele vai furar a parede, ele vai quebrar a parede, ele vai tirar revestimento, ele vai ferrar a impermeabilização, ele vai trocar um monte de coisa que já vai acabar com a garantia ali na hora. Entendeu? Então, a grande maioria das vezes acontece isso. Então, se você entrega daquela forma, ele não estragou o que foi feito, tem garantia. Se ele estragou, que a maioria das vezes a pessoa estraga, ela já entra fazendo várias modificações, cara, a garantia acabou ali, né? E qual é a desvantagem dessa casa aí, no caso do ciclo? É a liquidez. Pode ser que você demore um pouco mais para vender, ou pode ser que você venda na planta. Né? Se você tiver um bom projeto ali com um bom preço, você vende na planta ali tranquilamente. Que isso até acontece com a gente, né? A gente já vendeu casas na planta, né? E outros cenários também, beleza? E qual é a desvantagem do aluguel? 2 motivos, gente. Primeiro, a pessoa não honrar com as parcelas e ainda ficar morando no seu apartamento falando que tem criança pequena, que não pode sair, e você tem que ir na justiça ressarcir aquele imóvel. É uma dor de cabeça, gente. Aluguel, pessoalmente, vai demorar muito para eu vir querer alugar ou criar imóveis para locação. Eu acho muito interessante, acho legal, para quando você já criou patrimônio, e aí você fala assim, pô, já tenho bastante dinheiro, não quero mais multiplicar, não há necessidade, agora eu só quero ter uma rentabilidade. E assim, se você prefere fazer alocação, beleza, aluga, né? E eu pessoalmente não gosto desse cenário de aluguel. Acho muito interessante, vejo muita gente fazer, só que quando dá ruim com força. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer reforma de casas que antigamente era alugada. A pessoa morou ali por 10 anos, depois desses 10 anos a pessoa saiu,
desse imóvel, acabou com o imóvel, acabou literalmente com o imóvel, e aí o cara, eu nunca esqueço, o cara recebeu um aluguel de R$ 3.500 durante, ele, em média, né, vamos supor que ele recebia de aluguel, em média, durante 10 anos, ele recebeu R$ 420 mil só de aluguel ao longo desses 10 anos lá que ficou alugada essa casa. Cara, quando eu entrei na casa, a casa era uma casa grande, tudo mais, cara, só com a gente, em mão de obra, ele gastou com a gente R$ 180 mil, né? Então, sobrou pra ele R$ 240 mil, né? E ele ainda gastou com material. Então, tranquilamente ali, foi mais, pelo menos uns 150, menos R$ 150 mil, certo? Sobrou R$ 90 mil pra casa dele ficar lá 10 anos em uso de uma pessoa. 10 anos. Aí você pega R$ 90 mil dividido por 120 meses, ele recebeu R$ 750 por mês. Esse que era o real custo da casa dele. Isso daí, gente, muita gente que aluga casa aí pode escrever aí nos comentários. Fala se não já aconteceu isso. O cara entrar, acabar com sua casa, detonava o que você recebeu dele. Muitas vezes não dá nenhum custo pra você reformar a casa e deixar nova de novo, pra você alugar de novo. Outro cenário, ou a pessoa entrar no seu imóvel e falar que não vai sair, e você ter que ir pra justiça pra você retomar o seu imóvel, que é seu. Cara, isso daí eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Aqui, mas é porque tem criança pequena. Cara, você dá pra ver que é pilantragem. Você tá vendo que a pessoa tá agindo de má fé. Casos e exceções que muitas vezes não é. Mas a grande maioria são pessoas agindo de má fé. Já sabe que não vai honrar com aquele aluguel e já faz isso exatamente pela pilantragem. Vamos colocar essa palavra correta. Edson, mas aí quando você aluga com a imobiliária, não acontece isso. Cara, isso é o que mais acontece. Vê aí, entra no Jus Brasil, é o que mais tem casos sobre aluguel, né? Que o proprietário tem que ressarcir retomar o imóvel fica em poder da pessoa lá 1 ano, até 2, eu já vi casos. Teve uma cliente da minha mãe, né? Que ela ficou com o imóvel parado na justiça durante 2 anos, tentando retomar o imóvel dela, né? E o cara, durante 1 ano, já não tinha pagado aluguel. E ficou mais 2 anos morando lá de graça. Aí ficou 3 anos dentro do imóvel dela morando de graça. Acabou com o imóvel dela, né? Então, assim, aluguel, gente, pensa muito bem na hora. Eu, pessoalmente, não acho um modelo de negócio tão interessante, tendo em vista que você pode construir para vender. Pô, Edson, mas isso daí tem todo um cenário. Gente, tem várias empresas que montam esse cenário para você, constrói e vende, e você só tem que aportar com o dinheiro, né? Um exemplo minha é a minha empresa, a Trilhamos, Arquitetura e Engenharia. A gente faz isso, a gente monta esses negócios para os clientes, né? Se ele quiser, a gente executa, faz todo o procedimento, ele só entra com a mão de obra. É só com o dinheiro, perdão. E a mão de obra é nossa, tudo é nosso. A gente cuida do projeto, achar o terreno, construir, vender. O cara só cai o dinheirinho dele na conta dele lá, lindo, maravilhoso, sem se preocupar com nada, tá? Então, você quer fazer esse plano de negócio, você quer construir, vender, você quer reformar? Então, se tá com essa dúvida, entre em contato com a gente, tá? Vou esclarecer da melhor forma. Falei aqui de uma forma bem resumida, é um vídeo bem curto, né? Só para deixar isso claro para vocês, né? Mas gostou? Pô, achei interessante. Cara, eu acho que vale a pena. E aí, como que faz, Edson? Eu preciso. Eu posso fazer. Eu tenho um dinheiro aqui, cara. Eu não queria fazer financiado. Eu vou te mostrar que financiado vale muito mais a pena do que você pagar à vista. Mas, quer fazer à vista? Também dá. Dá lucro. Com certeza dá lucro. Legal? Então, pensa aqui comigo, né? Uma casa de R$ 500 mil que você gastou para construir, você ter um lucro, você ter um ganho ali de 52%, né? Cara, é um belo de um capital, né? Essa casa aí, tranquilamente, ela de 500, ela vai valer ali quase seus R$ 900 mil, R$ 850 mil, entendeu? Então é uma casa que tem um giro rápido, né? Então, esse ponto era para esclarecer exatamente isso. Construo para vender ou alugo? Compro apartamento e vou alugar? Qual a sua escolha? Eu já falo qual é a minha, e é o que eu faço. Construo e vou vender. Faz o aluguel? Cara, pode ser que agora não, mas lá pra frente talvez fazer uns prédios com kitnet, que aí é um sistema diferente, mas comprar apartamento único pra alugar, ainda pra mim não vejo vantagem. Beleza? E se você gostou do vídeo, você concorda? Achou interessante? Entre em contato com a gente. Discorda? Escreve aí nos comentários por que você discorda. Pô, Edson, eu não acho que é bem assim, eu acho que vale mais a pena. Eu vou adorar ouvir os comentários, eu sempre respondo, tem hora que eu demoro um pouquinho mais pra responder, mas eu respondo todos os comentários, deixo sempre o meu ponto de vista e gosto das suas análises, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, curte, comenta, valeu? E vai aparecer 2 vídeos aí pra você na tela aí, recomendações minhas, tá? Uma playlist e uma recomendação. Cara, clica nesse próximo vídeo aí, ou clica nessa playlist aí, que vai estar aparecendo. E eu te espero no próximo vídeo, beleza? Valeu e até a próxima!